Já foi nos confirmado que toda a humanidade tem os mesmos ancestrais, isto é, a mesma mãe genética, a Eva mitocondrial e também o Adão, o Y, no caso DNA Y paterno, vindo aí do Adão, do antigo Adão. Já que nós sabemos, tanto cientificamente como biblicamente, que todos os povos são aparentados, surge uma pergunta: qual seria a língua inicial da humanidade? A língua que foi dada a Adão e Eva pelo próprio Deus. Nesse vídeo, eu quero falar a respeito da linguagem primordial do Éden. Portanto, eu peço que deixem os seus likes, se inscrevam no canal e compartilhem este vídeo. Uma das coisas que a ciência evolucionista não consegue explicar é a origem de todas as línguas, de todos os idiomas, visto que a humanidade tem diferentes tipos de famílias linguísticas, também línguas isoladas, dialetos e mais dialetos de vários idiomas, famílias linguísticas totalmente distintas, povos que moram na mesma região e que têm línguas distintas. Um dos grandes mistérios que não possuem explicação aí através da ciência evolucionista. Mas no criacionismo bíblico, segundo os textos bíblicos, o ser humano ele não aprendeu a falar, ele nasceu falando. O ser humano foi feito perfeito, incorruptível, sem pecado e praticamente um ser imortal. Curiosamente, depois da queda, ele perdeu tudo isso e por conta disso, seus filhos e seus descendentes teriam que aprender o idioma. Muitas pessoas tentam achar uma língua primordial para ligar todos os povos aí linguisticamente, porém eles não conseguem nunca encontrar qual seria a língua primordial da humanidade. A verdade é que por conta de tantas famílias linguísticas, desde a família jafetita ou indo-europeia, a família camito-semítica, as famílias das línguas sino-tibetanas, as famílias linguísticas indígenas, entre várias outras famílias linguísticas, sem aí falar das línguas isoladas, que não pertencem aparentemente a nenhuma dessas famílias linguísticas. A verdade é que nenhuma das línguas atuais é a língua inicial, a língua primordial. Muitos não sabem, mas os textos bíblicos vão nos afirmar que Deus deu novas línguas. Deus fez uma confusão de línguas. No livro de Gênesis, no capítulo 11, quando nós lemos a respeito da Torre de Babel e da confusão das línguas, quando Deus entregou diferentes línguas para os seres humanos. Foi nessa ocasião da Torre de Babel que Deus então tirou o idioma primordial, a língua primordial de toda a humanidade. O texto bíblico vai nos indicar que basicamente a humanidade falava todos apenas um idioma, todos falavam a mesma língua. Essa língua seria a língua adamita, a língua de Adão. O texto de Gênesis, no capítulo 11, no verso 1, vai nos dizer algo muito interessante. Em todo o mundo, as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma mesma e única maneira de falar. Isso é muito interessante, porque basicamente todos eles falavam a mesma língua. Todos os grupos de povos descendentes de Noé, naquela época, antes de começarem a construir a Torre de Babel, falavam todos eles o mesmo idioma, isto é, os grupos da linhagem de Cam, os grupos da linhagem de Jafé e os grupos também aí da linhagem de Sem. Todos eles falavam a língua de Adão. O texto vai continuar. No verso 2 em diante, vai dizer o seguinte: quando os seres humanos emigraram para o Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se estabeleceram. Combinaram uns com os outros: vinde, façamos tijolos e cozamo-nos ao fogo. O tijolo lhes serviu de pedra e o betume de argamassa, e decidiram mais: vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre nos céus. Dessa forma, nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. O verso 5 vai dizer o seguinte: o Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Então declarou o Senhor:
eis que a humanidade se constitui em um só povo e falam todos a mesma língua, e essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Portanto, vinde, desçamos e confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns com os outros. E foi dessa maneira que o Senhor os espalhou dali por toda a terra e pararam de erguer a cidade. Por isso ficou conhecida como Babel, porquanto ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. E assim, desde a Babilônia, o Senhor dispersou a humanidade sobre a face da terra. A história da Torre de Babel geralmente é muito mal contada. Muitas pessoas têm o entendimento de que a torre simplesmente desabou, a torre caiu, mas na verdade eles nem chegaram a terminar de fazer a torre, pois o próprio Deus confundiu o idioma primordial, retirando esse idioma da terra e fazendo com que eles falassem em outras línguas. Basicamente começaram a falar em várias línguas, e essas línguas de cada grupo ali das famílias de Noé, de Cam, Sem e Jafé, basicamente deram origens à vasta gama de línguas que nós temos nos dias de hoje. Daí em diante, as línguas começaram até mesmo a evoluírem, e dessas evoluções acabaram ali surgindo grupos, subgrupos linguísticos e até mesmo línguas que são línguas isoladas, que não têm nenhum parentesco com nenhuma outra. Por conta da confusão das línguas e da retirada da língua primordial do homem, da humanidade de modo geral, não existe mais uma língua primordial. Basicamente, todas as línguas presentes no mundo, nos dias de hoje, nenhuma delas, apesar de serem muitas dessas línguas extremamente antigas, não são a língua primordial. E quando eu digo nenhuma delas, é nenhuma delas, pois todas essas línguas que nós temos nos dias de hoje foram dadas por Deus para a confusão dos povos, para não se entenderem, e a língua primordial, arrancada de todos eles, fora. Apesar do texto de Gênesis capítulo 11 dizer a respeito da confusão das línguas e que a língua primordial, a língua de Adão, não é mais falada na humanidade, muitas e muitas pessoas aí tentam falar aí que supostas línguas antigas seriam a verdadeira língua primordial, a língua de Adão, sendo que o próprio texto bíblico vai dizer e vai falar que basicamente a humanidade não possui mais essa língua, e as línguas que estão na humanidade, em diferentes povos e tribos e nações, na verdade são aquelas que foram dadas na confusão das línguas pelo próprio Deus. Mas muitos ainda assim acabam colocando algumas línguas aí como candidatas como sendo a língua primordial. A partir de agora, eu estarei falando aí dessas teorias, dessas interpretações que geralmente muitas dessas pessoas vão dizer. Vamos começar primeiramente com a primeira candidata que muitos geralmente ensinam e vão dizer que seria a língua primordial e a verdadeira língua de Adão e Eva. Eu estou falando aí da língua hebraica. Existem muitos por aí que vão concordar que a língua hebraica, o hebraico antigo mais especificamente, seria a verdadeira língua primordial, a língua de Adão. Muitos inclusive vão dizer que ela está extremamente deteriorada, mas que ainda assim é a língua primordial, a língua que Deus usou para criar a humanidade, seria a língua aí do próprio Deus, a língua que foi dada a Adão e aos seus descendentes. Só que o que geralmente essas pessoas não explicam é que o hebraico é uma língua camito-semítica, e na antiguidade nem era chamada de hebraico. Na verdade, é uma espécie de dialeto do cananeu, dialeto fenício, que basicamente os israelitas tomaram para si quando se adentraram na terra de Canaã e se misturaram com a cultura e com os povos de Canaã. O próprio livro The Ancient Canaanites, The Civilization Before Israelites, que é uma obra aí linguística muito, mas muito fantástica, vai falar aí categoricamente que os israelitas, quando saíram do Egito, eles não falavam a língua hebraica, mas sim falavam outra língua. Isso visto que os israelitas, os hebreus por assim dizer, têm a sua origem na Mesopotâmia e não na terra de Canaã. Mas ainda assim, sem respaldo bíblico nenhum para afirmar tal coisa, muitos acabam colocando a língua hebraica como se fosse uma língua santa, mas na verdade é uma língua como qualquer uma outra. Muitos, por conta desta idolatria linguística com a língua hebraica, acabam menosprezando outras línguas
outras línguas e outras famílias linguísticas, como o português, o latim, o grego, a língua grega. Existe um grande preconceito com a língua grega. Muitos até a chamam de língua pagã. Muitos inclusive chegam a dizer o seguinte, que se você não falar com Deus em suas orações em hebraico, Deus não ouvirá suas orações, o que é o cúmulo do absurdo. A língua hebraica é uma língua camito-semítica e eu, como linguista, tenho o maior prazer em ensinar a respeito dessa língua e sou um dos amantes dessa língua, mas dizer que essa língua é a língua primordial é desconhecer os textos bíblicos. Mas agora vamos falar a respeito da segunda candidata, a segunda língua candidata a ser a língua primordial, a língua do Éden. No caso, essa língua é a famosa língua aramaica, ou o aramaico antigo, também conhecida aí por alguns como a língua do Senhor Jesus Cristo. É um fato que Jesus Cristo falou na língua hebraica, e também os patriarcas, como Abraão, por ter vindo da Mesopotâmia, Isaac e também Jacó. O próprio Jacó é chamado de o arameu, lá em Deuteronômio, no capítulo 26. Mas será que o aramaico seria a língua primordial, a língua de Adão e Eva? Também não, a língua aramaica não é a língua de Adão e Eva. Na verdade, é a língua dos descendentes de Aram, os arameus. Os arameus que possuíam essa língua e dialetos dessa língua, que é o aramaico antigo. Descendentes de Sem, que foram aí confundidos. E por essa confusão, essa língua que foi lhes dada, aí, que é muito, inclusive, similar a várias outras línguas semíticas, tem até uma similaridade aí com a língua hebraica, com o acadiano, com o árabe, com diferentes línguas semíticas, tem uma similaridade muito grande, muito forte com essas línguas. Mas assim como o hebraico, o aramaico também não é a língua de Adão e Eva. Existe também um grupo de pessoas que basicamente mesclam a língua hebraica com a língua aramaica, fazendo basicamente uma mistura dessas duas línguas, e teorizam que, no caso, a mistura dessas duas línguas daria, no caso, aí como era falada a língua primordial por Adão e Eva, mas isso é apenas teoria. Além dessas interpretações da língua aramaica ou da língua hebraica serem a língua primordial, mas não são, nós também temos aí outras teorias e interpretações de outros estudiosos, por assim dizer. A terceira candidata a ser a língua de Adão e Eva, no caso, é a língua suméria, segundo alguns estudiosos aí que vão afirmar que possivelmente a língua suméria, por ser uma língua extremamente antiga, seria na verdade a língua inicial, a língua de Adão e Eva. Existem muitas pessoas que têm esse entendimento, eu respeito aqueles que acreditam, podem acreditar da forma que quiser, né? Eu respeito, mas eu estou apenas aqui passando as informações para vocês. Mas, sinceramente, também o sumério não é a língua primordial de Adão e Eva. Por quê? Porque, como já dito lá em Gênesis, no capítulo 11, Deus confundiu os idiomas. E os idiomas que nós temos desde a antiguidade e que todos os povos falam, e os antigos falavam, na verdade, eram idiomas que foram dados por Deus, pois a língua primordial foi arrancada da terra. Em quarto lugar, nós temos também uma língua muito, mas muito antiga, de origem semítica, que é o acadiano. A língua acadiana é uma língua muito, mas muito antiga, falada pelos antigos acadianos. É uma língua semítica oriental e, apesar de muitas pessoas acharem que tem algum parentesco com o sumério, na verdade, não existe nenhum parentesco de acadiano com sumério. Sumério é uma língua isolada, já o acadiano é uma língua semítica oriental. E da mesma forma que o sumério também não é a língua de Adão e Eva. Existe também uma teoria que vai dizer que a língua egípcia seria a verdadeira língua adamita e que Adão falava aí o egípcio antigo, mas isso não passa de teoria e assim como todas as línguas já citadas, nenhuma, e essa aqui também não é a língua de Adão e Eva. Agora, o que nós sabemos a respeito dessa língua primordial de Adão e Eva? A verdade é que os textos bíblicos vão falar muito pouco a respeito dessa língua, simplesmente vai citá-la, e nós damos aí a nomenclatura de língua de Adão, mas não se sabe nem o nome dessa língua. Provavelmente essa língua, na verdade, se chamava língua dos anjos. Ela é mencionada aí pelo apóstolo Paulo, no Novo Testamento. Muitos vão dizer que muito provavelmente a língua dos anjos é a língua de Adão, a língua do céu, a língua que foi dada aos homens, porém foi tirada dos homens por conta do pecado. Mas e você? Você acredita que alguma dessas línguas que eu citei seria a língua originalmente falada por Adão e Eva, a língua primordial? Escrevam aqui nos comentários que eu estarei olhando e conversando com vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo do canal.